Hoje, a gente vai mergulhar fundo em um dos mitos mais impressionantes da Grécia Antiga. É uma história sobre um dilúvio avassalador, sobre uma humanidade que se perdeu na própria ganância e sobre uma segunda chance. Uma chance que, acredite, surgiu das pedras. Essa é a história de Deucalião e Pirra. Olha, antes de tudo dar errado, existia um verdadeiro paraíso. A humanidade começou sua jornada num tempo de pura felicidade, a chamada Idade do Ouro. Pensa numa primavera que nunca acabava, onde a terra dava tudo sem esforço nenhum. E a maldade? Bom, a maldade era uma palavra que nem existia. Mas, como a gente bem sabe, paraísos assim raramente duram para sempre. E pois é, a perfeição começou a se desfazer. A humanidade deu início a uma longa e triste jornada de decadência, passando por eras que a afastavam cada vez mais daquela pureza original. Cada passo era um passo a mais em direção ao abismo. Essa queda não foi de uma hora para outra, sabe? Foi uma erosão lenta da virtude. Da Idade do Ouro, a humanidade desceu para a Idade da Prata, quando o trabalho virou uma necessidade. Depois é a Idade do Cobre, e com ela as primeiras brigas. E, por fim, a Idade do Ferro. Aí a coisa desandou de vez. O crime e a cobiça tomaram conta de tudo, selando o destino da humanidade. O mundo tinha se tornado irreconhecível. Um lugar dominado pela ganância, pela dor, onde a paz era só uma lembrança muito, muito distante. E lá do alto do Olimpo, os deuses observavam esse caos todo e a paciência deles estava por um fio. Júpiter, o rei dos deuses, simplesmente não podia mais ignorar o que estava acontecendo. Olhando para a Terra, ele decidiu que a corrupção humana tinha chegado a um ponto sem volta. Era necessária uma solução terrível e definitiva. E com essas palavras cheias de fúria, Júpiter convocou seu irmão Netuno, o senhor dos mares. A ordem era clara e implacável: liberar todo o poder das águas para purificar a Terra da sua própria loucura, submergindo o mundo por completo. Netuno não pensou duas vezes. Com um único golpe de seu tridente, ele rasgou o chão. A terra se abriu em fendas gigantescas, e as águas que corriam por debaixo da terra, os rios subterrâneos, jorraram com uma força que ninguém jamais tinha visto. A velocidade da destruição foi assustadora. O que antes eram vales, montanhas, cidades, virou um oceano imenso e furioso em questão de horas. Palácios, templos, casas, tudo foi engolido pelas ondas, sem nenhuma distinção. A destruição era total. E o mais triste é que nem o céu oferecia mais refúgio. Sem um único palmo de terra para pousar, as aves voavam até a exaustão total e, no fim, simplesmente se deixavam cair no mar infinito, se entregando à escuridão. Mas no meio dessa aniquilação toda, Júpiter viu um pequeno brilho de esperança. Um único ponto de justiça que, na visão dele, merecia ser salvo. No mundo inteiro, só um casal foi considerado digno de sobreviver: Deucalião e sua esposa, Pirra. Enquanto toda a civilização desaparecia debaixo d'água, eles se agarravam à vida num barquinho pequeno e frágil. E as águas subiram sem parar, levantando aquele barquinho acima das nuvens, até que finalmente ele parou no cume do Monte Parnaso. Era o pico mais alto, o último pedacinho de terra firme num planeta completamente submerso. Quando as águas finalmente recuaram, o que Deucalião e Pirra encontraram não foi um mundo limpo, foi um mundo vazio. Um planeta desolado, habitado apenas pelo silêncio e pelos destroços de uma vida que não existia mais. Vagando por uma cidade fantasma, eles entraram num teatro silencioso. E lá, no centro do palco, uma cena de arrepiar. Um ator caído, morto, ainda com uma máscara de comédia, dourada e sorridente, presa ao rosto. Um símbolo macabro da alegria que foi afogada pela tragédia. Olhando para aquela desolação sem fim, o peso da sobrevivência caiu sobre Pirra. E com a voz embargada, ela fez a pergunta que resumia todo o desespero deles. Que faremos vivos no mundo de mortos? Qual era o sentido de serem os únicos habitantes de um cemitério global? Esmagados pela solidão, eles sabiam que não podiam continuar sozinhos. A única esperança era buscar uma orientação divina. Então, eles foram até o antigo templo de Têmis, a deusa da justiça. No templo, eles imploraram por ajuda, e uma voz misteriosa saiu da estátua da deusa. Só que a instrução que ela deu era um enigma, uma coisa bizarra, que soava quase como uma blasfêmia. Pirra ficou apavorada. Como assim? Profanar o túmulo da própria avó? Espalhar os ossos dela por aí? A ordem divina parecia não só cruel, mas uma ofensa sem o menor sentido. Mas aí, Deucalião teve um estalo. Ele entendeu tudo.
A deusa não estava falando de um ancestral de carne e osso, mas de algo muito maior. A avó de todos era a própria terra, e os ossos dela não eram nada mais do que as pedras espalhadas pelo chão. E com essa revelação, o desespero virou esperança. A solução para repovoar o mundo estava ali, literalmente debaixo dos pés deles. Um milagre estava prestes a acontecer. Juntos, eles seguiram as instruções da deusa, cobriram os rostos e, sem olhar para trás, começaram a atirar as pedras por cima dos ombros. E aí, o inacreditável aconteceu. Das pedras que Deucalião jogava, surgiam homens. Das pedras que Pirra jogava, nasciam mulheres. E foi dessa forma incrível que uma nova humanidade nasceu. Das pedras, dos ossos da Mãe Terra. Uma humanidade forte, resiliente, nascida não do barro macio da primeira criação, mas da dureza da pedra, pronta para encarar um mundo novo em folha. Essa história de uma humanidade que renasce da pedra é uma metáfora poderosa sobre resiliência, né? E ela nos leva a pensar, quando a gente enfrenta os nossos próprios dilúvios, as nossas perdas, de que pedra somos feitos? De onde tiramos a força para nos reerguermos e recomeçarmos? Fica aí a reflexão.